Você já parou para pensar que tudo o que vem à sua mente, cada suspiro, cada imagem, cada desejo, pode ser também uma arma ou um bálsamo para o seu espírito? Bem-vindo! Aqui, neste instante, convido você a mergulhar comigo numa viagem intensa e urgente, o poder oculto do pensamento. No vídeo de hoje, inspirado na palestra de Maíse Braga, vamos desvendar como nossos pensamentos moldam não apenas nosso mundo interior, mas repercutem no invisível, nas esferas mais sutis, e influenciam a paz ou o caos em que vivemos. Você está pronto para encarar essa realidade? Em meio à confusão dos dias modernos, onde angústias, lembranças e medos insistem em sussurrar, será que você tem consciência de que cada pensamento é uma faísca no plano espiritual? Observe, muitos transtornos, dores e sofrimentos não vêm apenas do mundo exterior, nascem dentro de nós, no terreno íntimo da alma. Então, neste vídeo, vamos revelar verdades profundas. A radiação dos pensamentos, como influências espirituais se ancoram em nossa mente, e porque somos, muitas vezes, cárcere e algoz de nós mesmos. Fique comigo até o fim. Comente. Compartilhe esse alerta para quem precisa despertar. Há uma música tão antiga do cancioneiro popular que diz assim: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Nós, que um dia nos enamoramos de doutrina espírita, não podemos nem dizer que não sabemos, nada conhecemos sobre o pensamento. Porque se há algo que o mundo espiritual, desde o início, desde o Livro dos Espíritos com Kardec, fez sempre questão de nos dizer, é que tudo era pensamento. Inclusive, tudo é pensamento é uma frase de Joana de Ângeles através de Divaldo Franco, querendo nos lembrar de que somos, embora não acreditemos e muitas vezes não queiramos, somos os construtores ou os destruidores das nossas vidas. Nos livros de André Luiz, essas 16 obras extraordinárias que esse médico sanitarista, usando o pseudônimo de André Luiz, psicografou através da mediunidade magnífica de Chico Xavier, nós vamos encontrar praticamente enfechados todos os ensinamentos que o mundo espiritual queria que tivéssemos. Porque André Luiz, médico sanitarista, famoso e respeitado, chega ao mundo espiritual como um indigente, um mendigo absoluto das coisas espirituais. E quando o pensamento for realmente, completamente esmiuçado pelo homem da Terra, psiquiatras e psicólogos que hoje existem para nos auxiliar tanto nas nossas necessidades, vão estar estarrecidos com a quantidade de enfermidades, por exemplo, que nascem de um pensamento. E poderíamos dizer 100% delas. Mas as maravilhas, as belezas, as luzes também nascem dos pensamentos. E quando nós começamos a ter dificuldade de raciocínio, de memória, de nos concentrar no outro, percebemos a necessidade de estarmos integralmente conhecedores de nós mesmos. Porque quando temos autoconhecimento, sabemos muito bem, nos afirmam os espíritos amigos, não é uma afirmação nossa. Quais são os pensamentos que são nossos, que nasceram do nosso íntimo e aqueles que foram colocados em nós? Portanto, no futuro, quando dominarmos com tanta beleza os nossos sentimentos, porque é óbvio que os nossos sentimentos estão completamente entrelaçados com aquilo que pensamos, não haverá mais um processo de influência espiritual negativa, por exemplo, o que chamamos comumente na casa espírita de obsessão.
porque os nossos irmãos desencarnados não conseguirão mais orquestrar uma ligação mental com aquilo que eles ainda não conseguiram vencer em si mesmos e com aquilo que nós, encarnados, também não conseguimos ainda vencer. Porque obsessão nada mais é do que isso. Quando nos igualamos ao invisível que não quer o nosso bem, que não quer a nossa felicidade. E por isso, toda vez que decidimos que vamos vencer uma coisa, essa coisa vem à nossa mente 24 horas do dia. Por isso é tão difícil deixar os vícios, porque, obviamente, não só mental, psiquicamente estamos acostumados a nos lançar aquele determinado vício, até e principalmente para esquecimento de nós mesmos, como também os irmãos sofredores à nossa volta, acostumados a ter conosco esse processo de pensamentos interligados, vão fazer de tudo para que nós não sejamos vitoriosos. Por isso, você convencer uma pessoa, um alcoólatra, a parar de beber, não é nada. O problema são os desencarnados que se utilizam dele, como se ele fosse um canudo num copo. A mesma coisa em relação a todos os outros vícios. E existem alguns que não são considerados vícios pela nossa sociedade. Críticas, inveja, quando só nós sabemos o que é melhor, quando não aceitamos o outro como ele é, para que ele se torne diferente, preconceito, intolerância de qualquer espécie. Um dia, quando o homem conseguir entender que tudo nasce e termina portas adentro do coração dele, tudo isso será estudado. Não como é hoje, pelas relações familiares, pelas teorias, muitas vezes conspiratórias, que parecem nos beneficiar, mas no fundo, subrepticiamente, nos prejudicam, mas de forma leal e valorosa. Quando pessoas realmente interessadas em apontar caminhos de luz para todos nós estarão a nos liderar nas horas difíceis que ainda não terminaram para a Terra. Esse 2020, um ano atípico, em que, como disse há pouco tempo, um diretor da Organização Mundial de Saúde, algo surgiu que deixou o mundo inteiro de joelhos. E portas adentro da nossa casa, muitas vezes descobrimos, nos últimos meses, confinados para nossa própria segurança e para não contaminar o outro, acabamos por descobrir que filhos, netos não eram tão brilhantes e educados como imaginávamos. Que companheiro ou companheira já não tinha nos seus corações um desejo ideal de estar conosco. Que já não tínhamos paciência nenhuma com os idosos da nossa família. Que não poderíamos mais evitar apenas na noite de Natal aquela tia com quem ninguém tem paciência, mas teríamos que estar portas adentro da nossa casa, lidando com essas diferenças. E é claro que tudo que é diário, tudo aquilo que nos faz confrontar, vive conosco. Nas horas de sono, quantos de nós não se afastam do corpo enquanto esse corpo descansa para continuar fora coragem de encarar, enfrentar no dia a dia, enquanto em vigília. E de repente você começa a entender
que há pensamentos que são obsessivos. E ao invés de serem positivos, não são. Há determinadas lembranças que o tempo pede esquecer, mas que num ano tão difícil como esse, ressurgiram do nada e nos obsediam. Embora a máscara social nos impeça muitas vezes de declarar as angústias que nós temos. E, infelizmente, o número de jovens, quase crianças, angustiados ao extremo, em todas as partes do mundo, sem conseguir manifestar o intrincado novelo dos seus pensamentos, acaba procurando até o suicídio. E temos visto, nos últimos anos, um aumento imenso de pessoas que tiram a própria vida, cada vez mais jovens. Os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, atravessa de anos para cá, desde 2014, 2015, uma onda de suicídios entre crianças de 9, 10, 12 anos, a ponto das escolas estarem fazendo campanhas imensas, tentando descobrir por que tão jovens vivem dentro de si um desânimo, uma descrença que nada consegue aplacar. Por isso, quando nós falamos de pensamento, na construção de um mundo melhor, através do nosso pensamento, nós temos um desafio infindável. Porque para que esse mundo se transforme, nós precisaremos mudar a nós mesmos. E não adianta dizer, não, fulano muda por mim. Nossa, Beltrano está ótimo. Cada um de nós precisa dar a sua contribuição para si mesmo e para a vida em torno. André Luiz sabiamente dizia através do Chico: você prepara um acontecimento pensando em torno dele. Nós não temos ideia da verdade que há nessa frase. Você prepara um acontecimento pensando em torno dele. Quantas vezes assassinos, ao serem confrontados com seus atos terríveis, dizem que planejaram por longo tempo aquele desfecho horroroso de vingança sobre alguém. E afirmam muitos, para a descrença de tanta gente, mas há um ponto de verdade nisso. Eu não me lembro o que eu fiz. Eu não sabia o que estava fazendo. As pessoas debocham, imagine, quer fugir da justiça, por isso está dizendo que não se lembra de nada. Entretanto, os espíritos nos recordam que todos os crimes perpetrados na Terra são planejados nas regiões de sombra. Durante as horas de sono, através do pensamento, essas pessoas que trazem conflitos tremendos de outras vidas e nenhuma condição moral positiva são atraídos a essas regiões. E lá, dispostos se tornam a serem os executores na matéria de vinganças que nós nem podemos imaginar. Por isso, enquanto o homem não se transformar moralmente, ele não poderá desenvolver pensamentos de luz. Quando é que você sabe que alguém querido que você acompanha e que está muito enfermo, por exemplo, começou a entrar no seu processo de desencarnação? Pode ter certeza. É quando a pessoa já não presta mais atenção num assunto que é comum para todos. É quando a pessoa começa a desconectar as tomadas emocionais que tem. Eu me recordo, meu pai desencarnou há 19 anos. Ele teve câncer no cérebro. Era um homem muito inteligente, militar, acompanhava todos os dias todo o noticiário. Ele morreu 2 meses depois do
acidente, na verdade, o ato de terrorismo contra os Estados Unidos em 2001. E as Torres Gêmeas, 2 dias antes, tinham ido abaixo e estávamos eu e ele na frente da televisão. Eu, a filha mais velha, tinha muito hábito de conversar com ele sobre tudo. Às vezes ele me telefonava, você já viu o jornal de hoje? Você leu tal notícia? E conversávamos. Nesse dia ele estava prestando atenção na televisão e me perguntou, o que foi que aconteceu? E aí eu contei a ele, papai, o senhor nem imagina, as Torres Gêmeas lá em Nova York foram bombardeadas pelos terroristas, aconteceu isso, ainda tem gente embaixo dos escombros desencarnada para ser retirada, muitas pessoas se jogaram da janela. Quando eu estou no auge do comentário, da história, ele segurou meu braço e disse, minha filha, isso tudo não me importa mais. E aí eu vi que o seu pensamento, embora ainda lúcido, já tinha se desconectado de determinadas coisas da Terra que já não cabiam mais a ele. A angústia e a busca de solução. E 2 meses depois ele desencarnou. O nosso pensamento vai à distância buscar em quem pensamos. Mas quando nós lançamos um pensamento negativo, e eu conheço gente que se afirma espírita e que diz, nossa, eu sou fortíssimo. Quando eu lanço uma vibração, quando eu lanço um pensamento, fulano em quem eu estou pensando, onde estiver, baqueia. É apavorante pensar sobre isso, e há quem afirme isso. O problema é que as pessoas não estudam muito a doutrina espírita, porque basta compulsar as obras magníficas de André Luiz através do Chico, e você vai lembrar que quando você lança um pensamento, quando você lança uma vibração, primeiro aquilo te inunda, depois vai na direção do outro. Aí é que está. Se o pensamento saísse de nós, a energia, como nós queiramos chamar, e não nos afetasse, fosse como um átomo, rapidamente na direção de quem mentalizamos, nós seríamos poderosíssimos. O problema, quando nós mentalizamos o negativo para o outro, é que primeiro aquilo nos envolve completamente. Depois vai na direção do outro. Por isso as pessoas às vezes dizem assim, nossa, eu lembrei de fulano, me deu um mal-estar. Você não precisa perguntar, pode ter certeza que a pessoa não lembrou do outro como uma pessoa fofinha na vida dela. Pensou no outro desejando que onde quer que o outro esteja, não esteja bem. E é por isso que os espíritos dizem, perdão é tão importante. Guardar mágoas adoece. E no dia que nós soubermos disso de verdade, não guardaremos mágoa. Emmanuel dizia através de Chico Xavier, o outro te magoou, problema dele. Você magoou o outro, o problema permanece com você. Gente, às vezes eu penso que nós andamos lendo pouco, estudando pouco, e o pior, praticando muito pouco. Essa doutrina que afirmamos ou salvou nossa vida, ou é a razão da nossa existência, ou é tudo para nós, mas na prática, no dia a dia, nas pequenas coisas, nós precisamos nos transformar. Precisamos simplesmente viver conforme aquilo que nós acreditamos. Não adianta a teoria se você não tem seu coração entregue à beleza desse conhecimento maravilhoso, que é saber que somos imortais,
que sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, da vida jamais sairemos. Que eu confesso a vocês que de todas as frases de Jesus, eu tenho uma favorita: a cada um segundo suas obras. Se todos os dias nós nos lembrássemos dessa frase, a cada um segundo suas obras, o mundo já teria se transformado. Eu tenho nas palestras que tenho feito, através do computador, obviamente, dito às pessoas que quando essa pandemia começou, me surgiu aquela ilusão de Alice no País das Maravilhas. Eu disse a todos os meus amigos, a minha filha, olha, quando isso acabar, todos nós sairemos melhores disso. Confesso a vocês que 7 meses depois eu já não sei se acredito nisso. Porque me lembrei muito de Dr. Bezerra de Menezes, que numa mensagem maravilhosa, na passagem do ano de 99 para 2000, na Comunhão Espírita de Brasília, através de Dona Emília Prete Pereira, uma das fundadoras da casa, já no mundo espiritual hoje, disse: os primeiros 20 anos do novo milênio serão extremamente difíceis, porque todas as máscaras cairão. Todas. Então imagine, naquele dia, nós não avaliávamos que em 20 anos tanta coisa mudaria. E que nós, obviamente, precisávamos mudar. Então, não há, percebemos muitas vezes isso no nosso próprio coração, estudo suficiente, prática suficiente, suor suficiente, que saia de nós e caia sobre o chão da casa religiosa, seja a religião qual for, que um dia o nosso coração escolheu. Porque ainda seremos o passado em forma de presente. E quem de nós não traz de vidas anteriores enormes dificuldades para superar? Os amigos espirituais dizem que muitos de nós, os espíritas de hoje, estávamos naquele dia inesquecível do Sermão da Montanha, ouvindo da boca do próprio Cristo todos os convites extraordinários que ele fez. 2000 anos depois, nós continuamos aqui. Podem ter certeza, nós não nos impressionamos o suficiente. Não ficou no nosso pensamento de então o extraordinário daquele momento. Deve ter sido uma grande inconveniência ouvir Jesus. Meu Deus, que homem é esse? Que mundo é esse de que ele fala? Que vida é essa diferente de que ele vem falar? Com certeza, para nós que até hoje estamos no processo da reencarnação na Terra, aquilo não fez diferença. Não fez cosquinha. Porque senão nós teríamos nos transformado de verdade há muito tempo. Por isso Kardec teve a preocupação de perguntar: onde estão gravadas as leis de Deus? E os espíritos responderam: na consciência. Para que nenhum de nós, em tempo algum, pudesse afirmar: ah, eu não sabia. Ah, me equivoquei porque não fui conduzido a esse tipo de atitude. Mas caminhar com os nossos próprios pés ainda é o grande desafio da alma que precisa se transformar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como ele voa quando começamos a pensar. Diz a música sabiamente. E é claro que quando tomamos a decisão inesquecível de nos transformar de verdade, toda uma pleiade de sombra com a qual nós nos acostumamos tenta criar obstáculos à nossa transformação. Sabemos disso. Mas ainda aí
E justamente aí é preciso simplesmente ter mais do que fé, ter a mais absoluta certeza de que esse é o tempo da mudança. Já adiamos infinitas vezes tudo que podíamos. Já tentamos todos os caminhos equivocados. E Jesus sempre aparece, nos lembrando de que é preciso nos libertar. E Ele nos deixa ir para onde nós quisermos, fazer o que quisermos, mas nos lembrando que as escolhas são nossas e as consequências correm por nossa conta. Eu lembro de vocês, meu Deus, que praias maravilhosas. Vocês têm sol, têm mar. Surgiu a tristeza? Ah, meu Deus, eu vou andar na praia. Eu vou por um momento fazer silêncio dentro de mim e desejar que as forças do bem que protegem todo o universo estejam comigo. Eu não vou colocar em risco a vida do outro, porque estarei consciente da necessidade de ser bom, de ser correto. Emmanuel dizia através de Chico: acima de qualquer coisa, é preciso ser digno, reto, nobre. E seu livro de Bassanufo, também através do Chico, afirmava: primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Mas, como sempre, no nosso pensamento está tudo misturado. Nós queremos os benefícios, queremos as vantagens. E é muito natural que queiramos ser felizes. Mas existe uma condição: fazer os outros felizes. Para quem não tem a mínima consciência, cujo pensamento está enraizado nas coisas mais graves, dolorosas, difíceis, desequilibrantes, isso nada importará. Mas, para nós, que já não conseguimos colocar mais a cabeça no travesseiro na hora de dormir, sem fazer uma lista no nosso pensamento daquilo que poderíamos ter feito de forma melhor e não fizemos, não há outra saída. Você sabe que de vez em quando eu tenho saudade inconsciente, é claro, porque eu não me lembro conscientemente, das vidas em que eu não estava nem aí para nada. Eu devo ter aproveitado muito, devo ter me divertido demais. E se vinha algum pensamento um pouco mais positivo, com certeza as loucuras, os vícios, a indiferença, o egoísmo, o orgulho me levavam para longe de qualquer boa intenção. Mas hoje não pode mais ser assim. Porque finalmente não só nós mesmos, mas o planeta se aproxima de uma definição. E se nós quisermos que a Terra, e não um planeta superior, iluminado, porque isso fica para depois, se nós quisermos que a Terra ainda seja o nosso hospital-escola, vamos pensar sobre tudo isso. Vamos colocar o nosso pensamento no nosso afeto, porque também ninguém é obrigado a ser infeliz e fazer os outros infelizes. Quando não há saída na relação afetiva, quando a escolha que você porventura fez um dia não vai te acompanhar ao longo de toda a existência, tome providências quanto a isso. Ninguém é obrigado a não ser feliz, mas é nosso dever, sim, estarmos preparados para que de nós saia o melhor que for possível na direção do nosso semelhante. Se não for assim, não vale a pena viver. É importante demais que estudemos essa doutrina que afirmamos amar tanto,
que a compreendamos de tal maneira que a introjetemos em nós. Porque Jesus será sempre o inesquecível amigo das nossas almas. Ele nos aguarda sempre. E antes que os nossos pensamentos se embaralhem, antes que nós fiquemos nos lembrando daquilo que a vida pede deixar seguir, vamos pensar sobre tudo isso. Os amigos espirituais nos lembram que, às vezes, os sentimentos até terminaram, mas a desvinculação mental é mais difícil. Você até pensa que ainda ama fulano, ou tem sentimentos por Beltrano, mas o que ainda existe não é mais o sentimento em si, e sim a lembrança. Por isso nossa mente é tão poderosa, que se nós não a educamos, ela se torna a algema da nossa escravidão. E não só na matéria, fora dela. E é isso que nós não podemos permitir. As almas suicidas no mundo espiritual passam por um processo de hipnose, que os nossos irmãos hindus desencarnados, a especialidade deles no mundo espiritual é essa, executam para que a alma suicida comece a preparar a sua mente para o próximo século que virá, de resgates, naturalmente. Porque é preciso, de alguma forma, deixar que as imantações que alimentaram gestos extremos deixem de existir, para que nós possamos seguir confiantes. Por isso, voltar à Terra várias vezes é sempre mesmo começar de novo. Começar sabedores que somos o passado em forma de presente, mas que agora nos cabe reeducar a nossa mente para que o nosso coração simplesmente se ilumine de todas as belezas. Quantas vezes nós passamos tanto tempo sem orar, por exemplo? Eu ando numa fase complicada, olha, eu estou com uma falta de concentração enorme, nem orar eu estou conseguindo. Quando a oração é simplesmente a maior de todas as tomadas que nós temos com o infinito. Quando as mães iam conversar com Chico Xavier na fila, em Pedro Leopoldo, e principalmente depois em Uberaba, e contavam a dor tremenda da perda de filhos ainda jovens, e elas não se conformavam com a perda, Chico as abraçava. E ele dizia às pessoas: primeiro eu choro junto com elas, depois conversamos. E a verdade é que ele afirmava: a prece de uma mãe sempre arromba as portas do céu. Por isso, se os seres que amamos já não estão ao nosso lado, eles estarão sempre do jeito que nós nos lembrarmos deles. Não é preciso muitas vezes que você vá em busca de uma orientação, de uma mensagem psicografada. O seu amado que partiu estará sempre como você pensar nele. Lembre-se de todas as coisas felizes e saiba que tudo tem uma razão de ser importante. Um dia, como dizia Emmanuel, na pátria da união sem adeus, sem lágrimas e sem morte, quando nos reencontrarmos, saberemos que o acaso não presidia nada nas nossas vidas. E olha que os espíritos nos lembram que muitas vezes tentam nos ajudar de todas as maneiras e não conseguem por nossa culpa, porque criamos uma barreira mental, porque nós queremos determinada coisa de determinado jeito. Não importa que seria do nosso jeito a nossa desgraça e não a nossa felicidade. Nós queremos daquele jeito. E é assim que as coisas muitas vezes se complicam.
Há muitos anos atrás, o Dr. Bezerra de Menezes contou a história de um moço que morava aqui em Brasília e a equipe, chefiada pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes, foi de madrugada à casa desse moço. Quando chegaram lá, não puderam entrar, porque a casa estava completamente bagunçada. Ele e os amigos bebiam, jogavam, fumavam, e houve um momento em que o Dr. Bezerra ouviu o dono da casa dizer: podemos beber, jogar e comer a noite inteira, porque uma prima minha levou meu nome para a comunhão espírita, para que as melhores coisas me aconteçam. E o Dr. Bezerra contou essa história para nos dizer que ali nada pôde ser feito, nem em benefício dele, nem em benefício de quem estava com ele. A confiança dele era simplesmente pensar: minha prima levou meu nome lá para a comunhão. Vai colocar o meu nome lá. E eu não preciso fazer absolutamente nada para que uma chuva de bênçãos caia sobre mim. Meus amigos, será que algum de nós ainda acredita nisso? Que sem a nossa própria vontade, nada é possível? Eu tenho certeza que não. Já ultrapassamos essa fase. Sabemos que precisamos amar, servir, seguindo sempre em frente, na absoluta certeza de que pensamento e coração estarão sempre conosco, a nos guiar, e transformados mudarão completamente a nossa existência eterna. Os espíritos sempre comparam nós mesmos ao relógio antigo que toda avó tinha na sala. Por cima, ponteiros, embaixo, badalo. Não por acaso, cabeça está acima do coração. Nossa, fulano é maravilhoso. Ele se deixa arrastar pelas emoções, ele não pensa nunca, ele só executa. Cuidado. Nossa, fulano é uma coisa. Você não sabe dos sentimentos dele. Ele só mentaliza. Ele só raciocina. Cuidado também. Equilíbrio. Caminho do meio, como dizem os nossos irmãos budistas. Meus amigos, não podia terminar esse momento feliz em que nos encontramos sem me recordar de uma história maravilhosa acontecida com Chico. Ele sentou-se certa noite no seu quarto simples e começou a fazer uma prece. Vivia uma das fases entre tantas, tão difíceis que ele atravessou, de solidão, de isolamento, das pessoas fazendo acusações à sua maneira de ser, enfim. A verdade é que ali estava o Chico sentado, orando na hora de dormir, quando no meio do quarto aparece uma entidade. Mas não era uma entidade sofredora, simplesmente. Era o chefe de uma falange da sombra mais profunda. E para surpresa do Chico, que ia com a prece em meio, ele pergunta a Chico Xavier: você me chamou, Chico Xavier? O Chico contava que a voz do espírito era de filme de terror. A aparência, então, nem se fala. E na hora que o Chico vai manifestar uma palavra, ele escuta Emmanuel no ouvido dele dizendo: não diga que você não chamou por ele. E intuído por Emmanuel, Chico diz: chamei, sim, senhor. E o espírito: e o que você quer comigo, Chico Xavier? E Chico, mais intuído ainda, disse: eu queria que o senhor, chamando com seu pensamento as forças nas quais o senhor acredita,
se juntasse comigo, que vou chamar pelo meu pensamento as forças nas quais eu acredito, e nós dois juntos, aqui, com o nosso pensamento entrelaçado, podíamos conseguir alguma coisa. O espírito, surpreso, vira-se para ele, levanta a cabeça, coloca a mão na cintura e, antes de desaparecer, diz: Chico Xavier, já tinham me dito que com você é muito difícil. E desapareceu. Que lição para todos nós. Imagine você estar fazendo uma prece e aparecer na sua frente um espírito daquele calibre. E você sustentar um momento com ele e o espírito ainda lembrar que já tinha sido avisado de que influenciar o Chico era muito difícil. Meus amigos, nesse encontro maravilhoso para os nossos corações e as nossas mentes, em que percebemos rapidamente que o nosso pensamento, unido a bilhões de outros pensamentos, há de construir mais do que paz de espírito, há de construir um mundo completamente novo. E dependendo da nossa idade, eu não vou estar aqui, mas seremos nós de volta. Vamos educar muito bem filhos, netos, bisnetos, porque seremos nós, os filhos e netos, quem sabe, dos nossos bisnetos. E colheremos, sim, aquilo que hoje estamos semeando. E aqui chegamos ao ápice, aquilo que pode definir se sua mente será prisão ou templo de luz. Maíse nos deixa uma verdade clara: a verdadeira paz do espírito exige reforma mental, uma disciplina íntima que transcende a rotina. Não adianta buscar paz apenas nos rituais externos, se internamente a mente lateja com conflitos antigos, rancores não resolvidos, desejos obscuros. A paz que salva não é a ausência de problemas, é ordem espiritual. É o equilíbrio entre pensar, sentir e agir em sintonia com o bem. Seja firme. Escolha cultivar pensamentos benéficos, valorosos, elevados. Erradique o joio mental, as ideias sombrias, as invejas, os ressentimentos. Pois um pensamento negativo primeiro nos corrói por dentro, depois projetado vai tocar quem está além de nós. E se cada um fizer essa revolução interior, imagine o que podemos construir coletivamente: uma humanidade mais luminosa, um novo mundo espiritual em cada coração. Hoje, o convite é radical: mude a sua mente para que o mundo mude você. Se essa mensagem tocou seu íntimo, compartilhe com quem precisa acordar para essa verdade. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Se inscreva, ative o sininho. Estamos juntos nessa jornada de luz e transformação. Que Jesus nos guarde, nos inspire e nos fortaleça.